Eu saúdo os queridos irmãos com a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Uma mensagem muito forte, muito profunda aos nossos corações. Porém, antes de iniciarmos com a palavra, vamos diante do Senhor com espírito de oração quebrantado, para que Ele venha direcionar o nosso ser, o nosso entendimento e levar a nossa mente cativo para Ele nesse momento, para que possamos ter clareza na mente e entender aquilo que o Senhor quer nos revelar. Amém? Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Mestre, o nosso Senhor, a nossa vida, o nosso respirar. Muito obrigado, te somos gratos, Senhor, por todos os feitos que o Senhor tem em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque nesse momento vamos receber de Ti um maná do céu, uma palavra pelo qual vamos nos consertar na Tua presença, vamos nos fazer entender, abrir a nossa mente, para que não possamos ser mais enganados, Senhor. Vem nos ajudar, desce com o Teu Espírito Santo nesse momento, sobre nossas vidas e sobre a vida de cada um que está ouvindo, Senhor, essa mensagem. Abençoa o lar dessa pessoa, abençoe, Senhor, o casamento dessa pessoa, abençoe a família dessa pessoa, abençoe as finanças, Senhor. Coloca a Tua mão na saúde dessa pessoa, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, e a partir do verso 18, irmãos. Essa palavra, para mim, essa palavra da igreja de Tiatira foi a palavra mais intensa, foi a carta mais intensa, né, que a gente vai ver até o prezado momento, né? A gente já viu a igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Hoje a gente está vendo a igreja de Tiatira, irmãos. É a igreja da liderança que está em pecado, que está seguindo as doutrinas e tolerando Jezabel. A prostituição, a idolatria, sacrifícios imundos. Então é muito sério, irmãos, muito sérios mesmo. Se vocês não estiverem sem tempo de ouvir agora, mas depois, escuta essa mensagem por completo, porque o Senhor, Ele vai falar com você. Lá no versículo 18 diz o seguinte: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos, vamos frisar isso aí. O Filho de Deus que tem os olhos de chama de fogo. É aquele olho que nada passa, tudo vê. Mesmo quem está na escuridão, ele vê. E os pés semelhantes a latão reluzente. O versículo 19 diz assim: Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, Muito diferente da igreja de Éfeso, né, irmãos? Que a igreja de Éfeso, eles deixaram o primeiro amor. Essa igreja aqui, as últimas obras são maiores. Que igreja fascinante, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o Senhor tem algo contra essa igreja. E ele diz assim no versículo 20: Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Está falando para a liderança. Para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aleluia. Só até aí, irmãos. Agora vamos detalhar cada versículo para que a gente venha entender, compreender aquilo que o Espírito Santo ele deseja nos falar nesse dia. Irmãos, a igreja de Tiatira é uma igreja que está muito comum e inserida no contexto em que a gente está vivendo nesse século. É uma igreja onde a corrupção não parte dos membros. É uma igreja onde o ensinamento errado está sendo proveniente da liderança.
o enganar, a aceitação da prostituição, sacrifícios da idolatria. Irmãos, isso é muito sério. Isso é seríssimo. Como nós, membros, devemos estar atentos, sabe, ao que é ensinado. Eu não me refiro à vida dos irmãos da liderança, porque ninguém vai consertar ninguém, certo? E se Deus colocou aquela pessoa ali, Ele que trata de tirar. Não sou eu nem você criticando, falando mal por trás, porque isso aí é rebelião. Não faça isso. Não é a gente falando mal, com críticas, que a gente vai consertar alguém. O que a gente tem que fazer é, com o coração humilde e perdoador, apenas se retirar daquele ambiente que a gente está vendo que o Senhor ele não está reinando. A palavra do Senhor não está liderando. Mas existem coisas, temperozinhos que não provêm do alto. Versículo 20, ele diz que ele não tolera, eu tenho contra ti, que toleras a Jezabel e que profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Quem foi Jezabel, irmãos, na Bíblia? Jezabel, ela é um tipo de poder. Quando a Bíblia fala o nome, a palavra Jezabel, ela tem a conotação em relação à mulher de Acabe, né? Lá de Reis, 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Ele diz que Acabe se casou com Jezabel, que é a filha de Etibaal, sumo sacerdote. Ela veio da cidade de Tiro. E ela servia ao Deus chamado Baal, o Deus que gostava de sacrifício de crianças, uma entidade imunda e perversa, pelo qual essa mulher implantou a adoração a Baal em Israel. Acabe reinava sobre as 10 tribos. E ele começou a abandonar os caminhos do Senhor para servir e seguir a Baal, por causa de Jezabel. Jezabel dominava a mente de Acabe, de tal forma que ele esqueceu e ignorou o Senhor. Nesse meio termo aqui, a gente pode trazer muitas lições. E uma delas tem a ver com o casamento, irmãos. Quando Deus fala, olha, não se casa, o que tem a ver a luz com as trevas? Não se casa com a pessoa do mundo. Procura alguém que serve, que tem a mesma fé que você, a mesma religião, o mesmo pensamento, porque os dois serão uma só carne, os dois vão andar junto. Como é que vai ser? Um bebe cachaça, o outro bebe refrigerante, indaiá, da pior espécie. Um bebe, um gosta de balada, o outro gosta de estar de joelho na igreja, no ciclo de oração. Tem condições de duas pessoas andar dessa forma? Não. Então note que o Acabe se envolveu com a Jezabel e acabou sendo induzido por ela, porque a mulher tem um poder de persuasão, irmãos, que é extraordinário. Tanto é que quando o Senhor foi falar com a mulher, ele em momento nenhum, o Senhor disse assim, olha, ama o teu marido. O Senhor disse não, se submetei-vos ao seu marido, e vós, maridos, amais as suas esposas assim como o Senhor amou a igreja. E se doou por ela. Então Deus pediu que a mulher fosse submissa ao marido, por causa do poder de persuasão que ela tem sobre a mente do homem. Sabe? E isso é tremendo, porque foi o próprio Deus quem fez a mulher assim. A mulher tem uma visão de águia, coisa que o homem não tem. E com isso, a tendência de você casar com uma mulher do mundo é ela arrastar você para o mundo. E não é tão diferente do que a mulher se casar com o homem do mundo. Um homem que não tem o temor do Senhor. Quando eu falo mundo, estou me relacionando ao temor, porque a gente todinho vive no mundo, né? Mas eu me relaciono ao temor. E foi o que ocorreu com Acabe.
Então, esses irmãos dessa igreja toleravam os ensinamentos, a prostituição, dos sacrifícios da idolatria, proveniente de uma profetisa, que era, o Senhor chama ela de Jezabel, quer dizer, ela tinha os mesmos princípios de Jezabel. A palavra Jezabel na Bíblia não só remete à esposa de Acabe, como havia dito, mas também é um tipo de apostasia que causa efeito contrário à palavra do Senhor, vai de choque com a palavra do Senhor. Aí no versículo 21, irmãos, o Senhor diz algo muito extremamente sério que vai falar aos nossos corações intensamente. Diz assim: eu lhe dei tempo para que se arrependa da sua fornicação, mas vocês não se arrependeram. Irmãos, quando eu li esse versículo, o Senhor me lembrou lá da cidade de Nínive, no livro de Jonas. Jonas chegou à cidade de Nínive, em momento nenhum você vê Jonas falando de Deus. Ah, Deus é isso, Deus é grande, Deus é o único Deus. A única pregação de Jonas foi: olha, daqui a 40 dias Deus vai entrar com juízo contra essa cidade. No outro dia falta 39 dias. No outro dia falta 38 dias, assim vai. A pregação de Jonas era essa. Deus deu um tempo àquela cidade. Deus não mandou Jonas pregar a grandeza de Deus ali, mas Deus mandou Jonas mandar dizer o tempo que ele tinha para aquela cidade, que o Senhor ia destruir. E só em falar do tempo, aquela cidade se arrependeu. Hoje você vê irmãos pregando intensamente em relação ao tempo, que Jesus está voltando, que os dias são maus. Volte-se para o Senhor, comece a corrigir, se santifique-se cada dia mais. E você vê o pessoal tudo relaxando. E olha que os irmãos pregam a palavra, os irmãos não só falam do tempo, eles pregam realmente a palavra. Eles mostram a grandeza de Deus. E você vê as pessoas somente relaxando, não estão nem aí. E a igreja de Tiatira não foi diferente, porque o Senhor diz assim: olha, eu lhe dei tempo para que vós se arrependesse dessa fornicação, mas vocês não se arrependeram. Aí eu, como pai zeloso, porque eu castigo a quem amo, né? Diz a palavra, versículo 22, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Senhor Jesus, se não se arrependerem das suas más obras. Irmãos, aqui quem estava ensinando era a liderança. Quem estava pegando era a liderança da igreja. Eu falo em liderança por quê? Porque ele diz assim: mas tenho contra ti que toleras o ensinamento e enganar os meus servos. Quem eram os servos ali? Quem ensina? Quem ensina são os servos ou são os pastores, os líderes? Quem é que ensina? Por isso que eu estou lhe dizendo que aqui a questão era com a liderança. Porém, tinha alguns irmãos que seguiam, que obedeciam ali piamente aquela liderança. Tanto é que o Senhor diz assim: olha, vós não vos... No versículo 24, o Senhor diz que tem os que não se envolveram, ele não colocará outra carga. Versículo 24, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não tem esta doutrina, que não tem envolvimento com ela, e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás. Olha, é uma doutrina maligna. Aceitar a prostituição dentro da igreja, aceitar homossexualismo dentro da igreja. Deus não tolera. Aí o Senhor diz assim: olha, outra carga eu vos não porei. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem.
A gente tem que entender, a gente tem que respeitar. Se o outro quiser viver assim, vamos respeitar. Mas a igreja é lugar de santidade, é lugar de arrependimento. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. No versículo 22, diz que vai colocar estes que estão seguindo a doutrina de Jezabel na prostituição, na fornicação, nos sacrifícios da idolatria. Vai colocar na cama, irmãos. Aí eu quero enfatizar algo aqui. Eu quero tirar algo desse versículo aqui para os irmãos. Existem 3 tipos de doenças. A primeira é a do corpo, porque você come de tudo que não presta, muitos veneno no alimento, principalmente alimento industrializado. Você tem que procurar o máximo possível não comer alimentos industrializados. Eles geram doença no seu corpo, não tem nada a ver com pecado, eles geram doença, certo? O sedentarismo gera doença. Então a primeira doença é do corpo. Segunda doença da alma, se você passa muito tempo triste, muito tempo isolado. O isolamento, ele gera depressão, isso é provado. Porque Deus fez o ser sociável. O próprio Deus, ele é sociável. O próprio Deus, ele é sociável, porque ele fez o homem à imagem e semelhança dele. O homem também, ele é sociável. O homem que vive só, irmãos, ele peca, insurge-se contra a sabedoria. E ele vai perdendo a alegria de viver, porque ninguém nasceu para viver só. A gente tem que ter amizade, tem que ter convívio social na igreja, com os irmãos. Amém? E existe o terceiro tipo de doença, que é a do pecado. Primeiro, a do corpo. Segundo, a da alma, que é da mente, certo? Que também gera doenças no corpo, falta de perdão, tudo está na mente. Você perdoa com a mente e o coração. Ela gera doença, falta de perdão. Então tá aí no segundo item, que é a doença da alma. E o terceiro é a doença do pecado. Lá em Lucas 5,17 a gente vê o Senhor curando um paralítico. E o Senhor diz, olha, teus pecados foram perdoados. Foram perdoados os teus pecados, vai, não peques mais. Então, aquele homem estava ali em cima de uma cama por causa do pecado dele. Não teve nada a ver com a alma, nada a ver com a alimentação dele. Então, você que está em cima de uma cama hoje, está com um problema, uma doença, vá diante de Deus. Senhor, me mostre, me dê clareza, abra minha mente, Senhor. Em nome de Jesus, se eu dei alguma brecha a Satanás para me trazer sobre o meu corpo essa doença, porque o único poder que Satanás tem sobre nossa vida é o que a gente dá a ele. E a gente só dá poder a Satanás através do pecado. Por isso que o Senhor diz assim, olha, versículo 22. Eis que porém na cama, e sobre os que adulteram, virá grande tribulação, se não se arrependerem. Vai ser doença, vai ser no ai e no ui. Por isso que muitas pessoas só vêm para Jesus no ai e no ui. Você vai querer vir para Jesus no ai e no ui? Não deseja isso não, deixe seu pecado de lado. Ai, irmã, eu gosto de uns vídeos, de vez em quando eu dou umas olhadinhas que a minha esposa não se agrada muito me mostrar as coisas que é devida não. Eu gosto de olhar nos vídeos, pare com isso é fornicação. Ai, irmã, de vez em quando eu gosto de me rebelar contra minha mãe e meu pai, eu dou uns gritos. Pare com isso é desonra. Isso atrai doença e maldição para a sua vida. Ai, irmão, olha, eu tenho uma linguinha meia solta, viu? Eu não sigo o que Tiago diz, não. Eu de vez em quando, eu tô aqui, eu me pego falando mal do meu vizinho, mas no instante passa, é só uma faladinha. Deixe disso. Pare com isso, que Jesus Cristo não se agrada.
Sente na roda para falar de Cristo. E não para escarnecer de ninguém, não para falar mal dos outros. E o versículo 23 ainda é mais sério, irmãos. É muito sério. Essa questão da igreja de Tiatira. Ó, irmãos, é 1 hora, 2 ou 3 horas de mensagem. É muito sério. É muito séria mesmo. Olha o versículo 23. Eu ferirei de morte a teus filhos. Diga aí, irmão. A palavra do Senhor diz, olha, eu abençoarei até a 4ª geração aqueles que me obedecerem. O Senhor, ele é tão bendito, é tão misericordioso, que por causa da nossa obediência a Deus, meus queridos, Ele abençoa os nossos filhos. Os nossos filhos são a extensão da nossa aliança com Deus. Eu já falei isso nos vídeos anteriores. E por causa do pecado desses irmãos dessa igreja, o Senhor disse que iria ferir de morte. Iria guardar os filhos, irmãos. Senhor Jesus, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Nos desperta desse dia, Senhor. E diz assim, olha, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Ou seja, eu sondo, eu vejo o que está no escondido, eu sei as tuas práticas. Lá no escondidinho, meu querido e minha querida. Se sua mãe e seu pai vê, se seu esposo vê, se seu pastor vê, se seu líder vê. Mas o Senhor que tem o olho, lá no versículo 18, o olho de tocha de fogo, vê tudo. Ele vê tudo, nada está longe dos olhos do Senhor. Por isso que quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a gente tende a permanecer fiel com Ele, porque a gente sabe que é a Ele que a gente serve, e não a pastor, e não a líder, e não a vizinho, não é a aparentemente, é a Jesus Cristo. É a Jesus Cristo que a gente serve. Aí diz assim, olha, para terminar o versículo 23, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Ah, irmã, é o sangue de Jesus que salva, viu? As obras não salvam, realmente, você tem razão. As obras não salvam. Mas é aquilo que você plantar aqui, viu? Que você vai colher. Você vai plantar iniquidade, você vai colher iniquidade. Você vai plantar pecado, você só vai colher pecado. Só destruição na sua vida. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E se você quiser se passar por ser filho dele, aceita o pecado na sua vida. Agora, se você quiser ser filho de Deus, você tem que aceitar Jesus Cristo e começar a servir a Ele com o coração puro, honesto, humilde. Louvado seja o teu nome, Senhor. Versículo 24 diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, outra carga vos não darei. Deus não vai botar em cima de alguém que está ali na igreja, que a liderança está em pecado. Deus não vai botar em cima de alguém que não está também em pecado. Deus não é um homem justo, irmãos. Ele não é um Deus injusto. Ele é um Deus soberano e justo. Mas tenha cuidado de estar debaixo da unção de gente que está com a vida errada. Tenha cuidado. Versículo 25. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. Guarda. Aleluia. Guarda aquilo que você tem. A salvação ela é conseguida à força. O reino de Deus é tomado à força. Guarda. Deixa ninguém tirar não, meu querido e minha querida. Está próximo. A volta do Senhor está próximo. Você pode ter sido você pode ter cometido o pior pecado da face da terra. Mas hoje o Senhor está disposto a te perdoar se você se arrepender. Se você se arrepender. Se o meu povo se humilhar e me buscar, eu ouvirei suas orações, sararei a vossa terra, mudarei seu caminho. Se você estiver disposto a se arrepender, o Senhor vai te perdoar.
Ai, irmã, ele vai me perdoar, mas eu tenho tanta vergonha da presença dele. A gente sempre vai ter, irmãos. A gente pode ser o mais limpo que seja, mas a presença de Jesus, ela nos constrange, porque ele é muito santo. Ele é muito santo. Por isso que todos os dias a gente tem que se lavar diante da presença desse Deus que nos ama e deu a vida dele para nos salvar e nos libertar de nós mesmos, dessa vida de pecado. Então não aceite. Ai, irmã, mas meu pastor faz. Não aceite. Irmãos, eu já tive conselhos de um pastor, irmão, um irmão que servia o Senhor, que ali tem vidas. Ele disse que é melhor se masturbar do que pecar com outra pessoa. Já que a pessoa está só, sem um companheiro, sem um marido, é melhor se masturbar. Onde é que tem isso, irmãos? Na Bíblia. Que a palavra do Senhor diz que vós pensais tudo que é lícito, tudo que convém, tudo que é justo, a gente tem que pensar. E para ocorrer a masturbação, você tem que pensar em coisas ilícitas. Você tem que pensar em coisas erradas. Onde é que está escrito isso na Bíblia, irmão? Então existe sim ensinamentos errados. Pessoas que dizem, olha, é melhor esse pecado aqui é mais brando, aí tu pode fazer, do que esse aqui que é mais intenso. Não é melhor nenhum nem outro, o melhor é Cristo. O melhor é Cristo. Se a gente não suporta ter uma vida só, a gente vai em casa, procura um marido, ora, Jesus jejua, desce pelas madrugadas e Jesus manda um bendito para se casar, para apagar o fogo, mas para viver com a vida errada a gente não pode não. Jesus volta a qualquer hora. O que é que acontece com a gente? Então tem que ter cuidado. Tem que olhar para Cristo, para a pessoa do Senhor. E ter uma vida condizente com a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue nos proporcionando um falar rico proveniente da palavra dele. Porque ninguém está aqui para agradar ninguém e nem ouvir de ninguém. Estamos aqui para servir ao Senhor e andar segundo a verdade de Cristo. Amém? Deus vos abençoe. Dê o like para ajudar nosso canal e compartilhe. Deus abençoe.